Você já se perguntou por que, mesmo sendo sempre gentil, presente, carinhoso, o bonzinho ou a boazinha, as pessoas parecem se afastar de você? Por que, em vez de reconhecimento, você recebe indiferença ou até desprezo? Este vídeo vai direto ao ponto. Ninguém gosta de gente bonzinha. E isso tem uma razão muito mais profunda do que parece. A partir da filosofia estoica, vamos analisar o que realmente está por trás desse comportamento de agradar demais e como ele, longe de ser virtude, pode revelar insegurança, medo e até imaturidade emocional. E o mais importante, vamos refletir sobre o que fazer para mudar isso sem se tornar uma pessoa fria ou egoísta, mas sim uma pessoa inteira e admirável. Acompanhe cada parte deste vídeo com atenção. Cada conceito estoico aqui apresentado pode transformar sua forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Ao final, você não será apenas mais consciente, será mais livre. A ilusão do bonzinho. Quando agradar, deixa de ser virtude. Na filosofia estoica, a virtude não é um adorno social, mas o eixo central da existência. Para quem trilha esse caminho, ser virtuoso não é ser dócil, nem é ser aceito, é ser reto. É agir em conformidade com a razão, mesmo que isso custe o aplauso. O homem verdadeiramente virtuoso não se curva diante do julgamento alheio, pois compreende que aquilo que está fora de seu controle não deve dominar sua alma. A bondade que depende da aceitação não é bondade, é dependência disfarçada. O bonzinho, figura tão comum quanto mal compreendida, não age por convicção, mas por medo. Medo de ser rejeitado, abandonado, de não ser amado. Com isso, substitui a firmeza de caráter por uma máscara de amabilidade constante, esperando ser recompensado com amor e permanência. Porém, aos olhos do estoico, essa atitude é um erro de base. Uma ação motivada pelo temor e pela ansiedade nunca será virtuosa. Agir com retidão exige coragem, exige a disposição de decepcionar quando necessário, desde que se permaneça fiel àquilo que é justo. Subserviência não é sinônimo de bondade. Muitas vezes, ela é apenas a capitulação do espírito diante do outro. O bonzinho acredita que agradar é amar, mas na verdade é abdicar de si mesmo. Para o estoico, isso não é generosidade, é servidão. O amor autêntico, por si e pelos outros, nasce da clareza interna, do equilíbrio das emoções e do compromisso com os princípios, não com o desejo de ser aceito. A verdadeira bondade se expressa na justiça, na coragem de dizer não, na temperança de não exagerar e na sabedoria de saber quando calar e quando falar. Assim, a primeira tarefa para quem deseja viver uma vida guiada pela razão é desmontar a armadura dourada do bonzinho, porque enquanto ele se esconde atrás do agrado, a virtude verdadeira permanece do lado de fora, esperando ser escolhida mesmo que isso custe a solidão temporária. O estoico não quer ser bom para ser amado, ele deseja ser justo, para viver em paz consigo mesmo. A alma que se esqueceu de si, a perda da autossuficiência. Epícteto nos adverte: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E entre as opiniões mais destrutivas está a crença de que o amor verdadeiro exige sacrifício da própria individualidade. O bonzinho, escravizado por essa ilusão, se torna refém do afeto que busca. Molda-se, adapta-se, anula-se, tudo para manter a presença do outro. Mas ao agir assim, perde justamente aquilo que o tornaria digno de permanecer, sua essência. O estoico, por outro lado, sabe que a liberdade interior é inviolável. A verdadeira paz, a ataraxia, só se alcança quando o centro de gravidade da vida está dentro e não no outro. Quando colocamos nosso bem-estar nas mãos alheias, abdicamos da serenidade e nos tornamos emocionalmente volúveis. O bonzinho, nesse sentido, não ama, ele implora. E quem implora não pode escolher, apenas aceita o que lhe é dado,
mesmo que seja pouco, mesmo que o destrua. A autossuficiência não é isolamento, é maturidade. É a capacidade de estar inteiro na presença do outro sem depender da validação constante. O estoico ama com liberdade, pois entende que sua completude não está na posse do outro, mas no domínio de si. A dependência emocional é a prisão mais doce e perigosa. Alimenta-se da ilusão de afeto, mas sufoca o próprio espírito. Ela transforma o vínculo em cativeiro e o amor em obrigação. Quem deseja ser amado precisa primeiro ser livre, porque só quem se basta pode escolher permanecer, e só quem permanece por escolha é capaz de amar de forma verdadeira. O bonzinho precisa despertar desse torpor emocional. Precisa lembrar-se de quem é e entender que a perda de si mesmo nunca será o preço justo por nenhum relacionamento. Pois, como ensinou Sêneca, o homem que depende dos outros para ser feliz não é livre, é servo. Amor entre iguais, a coragem de permanecer inteiro. Para Sêneca, a verdadeira amizade e, por extensão, o verdadeiro amor só floresce entre aqueles que caminham como iguais. O estoico vê o relacionamento não como abrigo para as carências, mas como um espaço de trocas entre pessoas completas. O bonzinho, no entanto, entra na relação como quem carrega uma dívida. Crê que precisa provar valor constantemente, agradar para merecer, ceder para manter. E assim, sem perceber, transforma o amor em servidão. Numa relação madura, não há um que salva e outro que se entrega. Ambos se sustentam, se escutam e se posicionam. O bonzinho teme o conflito e, por isso, cala a sua verdade. Mas a harmonia verdadeira não nasce do silêncio que engole dores, e sim do diálogo entre dois seres que se respeitam. A maturidade exige que eu diga o que penso, mesmo que o outro discorde, porque amar não é anular-se, é coexistir. A filosofia estoica ensina que o valor de um homem está em sua integridade, não em sua docilidade. Submeter-se constantemente, mesmo por amor, é abandonar o próprio dever de existir com dignidade. Quando um cede sempre, o outro se acomoda. Quando um dá tudo, o outro aprende a receber sem reciprocidade. E o amor, que deveria ser uma ponte entre almas conscientes, torna-se um palco para desequilíbrios silenciosos. Relacionar-se como iguais é aceitar que, por vezes, haverá tensão, desacordo, frustrações. Mas o estoico sabe que a dificuldade é parte da caminhada, não sua ruína. Amar como adulto é permanecer firme, mesmo que o outro vacile. É saber quando ceder e quando dizer basta. Só assim, a relação deixa de ser uma transação emocional e se torna o que realmente deve ser: uma convivência lúcida entre dois que se reconhecem e se respeitam na inteireza de suas individualidades. O peso do excesso. Quando dar demais, rompe a harmonia. Na tradição estoica, toda virtude habita o equilíbrio. Nada te ultrapasse a justa medida e virtuoso, ainda que à primeira vista pareça nobre. O bonzinho erra não por falta de intenção, mas por excesso de zelo. Ele se entrega demais, dá demais, antecipa demais, não por generosidade real, mas por insegurança disfarçada de cuidado. E assim, rompe o fio da temperança, uma das 4 colunas da vida virtuosa. O que poderia ser amor se transforma em ansiedade disfarçada de dedicação. O bonzinho acredita que quanto mais fizer, mais será amado. Traz não só a torta pedida, mas todas as outras, e ainda um presente inesperado. No fundo, ele não confia que sua presença basta. Então tenta comprar permanência com gestos exagerados, sufocando o outro sob o peso do cuidado.
Mas como ensina a filosofia estoica, tudo que excede o necessário corrompe o propósito original. Até o vinho, se derramado além do cálice, vira desperdício e mancha a mesa. Esse excesso muitas vezes não acolhe, oprime. O outro, alvo constante de uma generosidade ansiosa, perde o espaço para desejar e escolher, ou mesmo sentir falta. A relação deixa de ser um campo de trocas e se torna um espetáculo unilateral de sacrifício. E mesmo quando não há má intenção, há descompasso. O estoico sabe que amar é também saber parar, recuar, silenciar, observar. Saber quando o não fazer é o verdadeiro gesto de amor. A medida justa é sempre um desafio do sábio, não por frieza, mas por consciência. Agir com equilíbrio é respeitar a si e ao outro. A virtude não é o muito, é o necessário. E só quem entende isso pode amar sem sufocar, doar sem se perder, estar presente sem se anular. O excesso revela um coração aflito, que precisa primeiro encontrar repouso em si mesmo, antes de buscar repouso no outro. Crescer para amar. O bonzinho precisa tornar-se adulto. Marco Aurélio escreveu: "Não percas tempo discutindo como deve ser um homem bom. Sê um." O bonzinho, porém, vive nesse dilema. Tenta o tempo todo ser bom para os outros, mas esquece de ser inteiro para si. Na tentativa de agradar, ele adota o comportamento da criança que teme ser deixada, faz o que for preciso para manter a afeição do outro, mesmo que isso custe sua dignidade. Mas o amor maduro não é feito de medo, é feito de presença consciente. Não basta ser bom no afeto, é preciso ser adulto na alma. A filosofia estoica não convida à frieza, mas à solidez interior. Ser adulto, no sentido estoico, é agir guiado pela razão, pelo discernimento, pela consciência de que a vida é impermanente e que nenhuma relação pode ser o pilar da nossa existência. O bonzinho precisa romper com a fantasia de que o amor exige sacrifício constante. Ele precisa entender que sua vulnerabilidade emocional não se resolve tentando ser indispensável, mas tornando-se suficiente em si mesmo. Crescer afetivamente é aprender a dizer não sem culpa, a colocar limites sem medo, a deixar o outro ir embora sem perder o chão. Não se trata de se tornar insensível, mas de não se tornar refém. Um relacionamento entre adultos só é possível quando ambos permanecem por escolha, não por necessidade. O estoico sabe que o verdadeiro amor começa onde termina a dependência, e onde há espaço para dois indivíduos livres caminharem lado a lado, não um sobre os ombros do outro. Ser menos bonzinho não é ser cruel, é ser justo consigo. É reconhecer que, para amar com profundidade, é preciso estar inteiro, não por esforço, mas por clareza. O bonzinho precisa parar de temer a perda e começar a cultivar a coragem de ser quem é, mesmo que isso desagrade. Porque, como ensina a sabedoria antiga, só quando deixamos de implorar pelo amor do outro é que passamos a oferecer o nosso de forma plena. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo fez você refletir, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir isso também. Isso ajuda o canal a crescer. E não esqueça, assista ao próximo vídeo que já está na sua tela.